Olá, seja muito bem-vindo ao curso Além do Setembro Amarelo. Meu nome é Francine Begali e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre felicidade no trabalho. Afinal de contas, é possível ser feliz trabalhando? Falar de felicidade de um jeito maduro pode ser uma coisa estranha até de conversar. Parece que felicidade é felicidade e não tem nada de maduro nessa conversa. Ou pode parecer que falar de felicidade no trabalho é uma bobeira tremenda. Mas quando a gente consegue entender que a felicidade só é possível conquistar através de nós mesmos, a gente consegue atingir níveis de contentamento com as coisas que a gente faz em um patamar que eu tenho controle sobre tudo de mim mesmo. Eu não coloco no outro a fonte ou a razão de ser feliz. Eu consigo entender que o meu autoconhecimento, eu consigo entender que as minhas necessidades ou tudo aquilo que eu entendo que vai me fazer bem está nas minhas mãos. Então, o autoconhecimento é a forma de falar de felicidade de um jeito maduro. Porque se conhecer nem é tão fácil assim e nem sempre é tão gostoso. Às vezes a gente passa por períodos na vida que vão mostrar dores. E isso não quer dizer que eu não sou feliz. A felicidade, ela pode acontecer em picos. Eu consigo viver em estado de contentamento e alegria, com uma perspectiva de sempre buscar um estado de felicidade. Algumas vezes é fácil acusar o outro por não me fazer feliz, mas essa responsabilidade ela é toda nossa. As outras pessoas conseguem colaborar para que o processo seja atingido de uma maneira mais simples ou de uma maneira mais fácil. As pessoas ou os fatos ou o ambiente conseguem nos estimular para que eu consiga entender fatores que vão me deixar melhor ou pior. Mas o ponto de estar feliz ou de atingir esse estado de plenitude máxima está ligado diretamente ao que eu consigo fazer para mim mesmo. Inclusive, acolher e aceitar dias que não são tão bons assim. Dias tristes, eles não vão ser para sempre, assim como os dias bons também não serão para sempre. O nosso processo de crescimento pessoal, o nosso processo de crescimento profissional, ele esbarra em fases de vou ficar bem, bem, bem e depois eu vou dar uma baixada naquele estado, para que o processo seja de crescimento constante. Então, a felicidade só pode estar na nossa mão. Se ela estiver na mão do outro, eu fico extremamente vulnerável o que as pessoas, os fatos e os ambientes vão me gerar e não o quanto eu consigo ser eficiente no meu próprio desenvolvimento. É importante que nós tenhamos domínio sobre nós mesmos e que isso esteja em nossas mãos. Um ponto legal da gente discutir é sobre o quanto a empresa pode afetar positiva ou negativamente a felicidade dentro do trabalho. Existe sim muitos estudos e métodos que a gente vem utilizando dentro das práticas aí de cultura e RH que fomentam ambientes que sejam principalmente divertidos ou bons para se trabalhar. Assim como a gente estava falando antes que a felicidade é uma questão de autodomínio, dentro da empresa a gente continua sendo gente. A gente não chega dentro da empresa entregando para a empresa a nossa responsabilidade de ser feliz. É lá também que eu consigo exercer esse meu direito de ser feliz como pessoa. Então, o que acontece? Dentro da empresa, para que as ações fossem mais técnicas ou fossem mais justificadas, a gente usa alguns métodos para poder identificar os fatores de felicidade. Um dos conceitos básicos que estão aí para falar de felicidade no trabalho são as necessidades das pessoas. A gente já entendeu que para que alguém se sinta feliz ou em estado de contentamento, ela precisa atender às suas necessidades mais básicas. E são com as necessidades básicas atendidas é que eu consigo atingir esse momento de felicidade, porque eu já me livrei de todas as angústias de não ter ou de não ter o suficiente as coisas que eu já queria. Então, dentro da empresa, olhando para essa forma de analisar o processo de felicidade ou a forma como a empresa vai contribuir, nós fomentamos práticas, ações, treinamentos de autoconhecimento que levem as pessoas a viverem
e atender suas necessidades mais básicas, sejam elas suas necessidades de sobrevivência ou até as necessidades mais complexas que têm a ver com a necessidade de autorrealização e felicidade. E conseguimos também fomentar a história do autoconhecimento para que ela entenda e reconheça que as necessidades são delas e ela precisa atender essas necessidades. A empresa é um veículo, um precursor para que isso aconteça, desde que ela tenha isso na sua cultura. Mas a felicidade dentro da empresa também é uma responsabilidade nossa como profissional. E aí, como que eu enxergo isso? Então, como é que eu vou escolher a empresa que eu vou trabalhar e vou ser feliz? Uma das coisas mais importantes é entender que o nosso potencial máximo de alegria e diversão dentro de qualquer lugar que a gente tiver, pode ser empresa ou qualquer outro meio social, está ligado ao quanto a minha ideia bate com a ideia daquele grupo, que seja uma empresa ou um grupo social. A isso a gente chama de fit cultural, ou o quanto os nossos propósitos batem, ou o quanto os nossos modelos mentais estão associados àquele meio. Então, para eu escolher uma empresa para onde eu vou trabalhar, é importante que a gente consiga saber o quanto os nossos propósitos têm alinhamento. Isso pode ser dentro de qualquer grupo social, assim como na empresa. A empresa nada mais é do que um grupo social, só muda que ali existe um propósito de resultado. Quando eu vou escolher algum lugar para trabalhar, o fato de eu escolher somente um emprego pode ser decisivo no ambiente em que vai me fazer estar mais alegre ou mais feliz ou me divertir mais. Então, reconhecendo em mim quais são as minhas necessidades, quais são os valores que são importantes na minha vida, do que é que eu não abro mão de forma alguma, quando eu consigo reconhecer tudo o que me impacta negativamente e vai me deixar mal, eu consigo saber quais cenários são mais prováveis que eu seja feliz. É importante dizer que não tem lugar perfeito e não tem um lugar que vai te fazer feliz o tempo todo. É importante saber que é possível estar feliz naquelas ondas de idas e vindas. Então, na minha escolha de empresa perfeita, eu preciso considerar esses fatores. Eu reconheço a cultura da onde eu estou entrando? Eu já conversei com pessoas que trabalham lá para saber o que tem de bom e de ruim? Aquilo tem a ver comigo? A empresa tem uma visão de futuro, um objetivo a ser atingido que tem a ver também com os meus sonhos? Ela vai proporcionar para mim o atingimento dos meus próprios sonhos? E é isso que tem a ver com estar feliz dentro do trabalho, quando eu consigo reconhecer em mim o que a empresa também tem em comum nela. Como líder, nós também temos um grande papel a ser desempenhado quando a gente fala de tema de felicidade dentro do trabalho. Levando em consideração que o líder é o responsável por aumentar a performance do seu time através do quanto ele conhece as suas competências, um líder também pode ser um catalisador importante nesse processo de aumento de contentamento, principalmente no quanto o líder pode fazer a gente se sentir capaz de entregar as coisas. E esse é um dos fatores da motivação, o quanto o líder consegue aumentar o potencial de sensação de capacidade. Então, um líder que consegue reconhecer as necessidades do seu time, consegue entender os talentos que o seu time tem e usar a favor do resultado e da alocação ali dentro daquela tarefa, ele consegue promover que o ambiente seja mais facilitador para que a felicidade aconteça. Muito diferente de um líder que não reconhece isso e começa a colocar as pessoas para trabalhar no que elas mais odeiam, naquilo que elas não têm talento, elas se sentem incapazes de aumentar ou de entregar um resultado, e essa é uma sensação que ser humano nenhum gosta. Isso independe até de ser um ambiente organizacional. É que dentro das empresas é muito fácil a gente inclusive encontrar ferramentas que apoiem nós como líderes para fazer esse tipo de trabalho. Colaborador feliz produz mais? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Inclusive, existem livros aí no mercado falando sobre esse tema, o quanto a felicidade pode gerar, sim, mais lucro. Existem pesquisas da Gallup ou de outras instituições famosas mostrando o quanto as pessoas
estarem felizes aumentam a produtividade delas e, consequentemente, o lucro ou a receita aí da sua empresa. Ao contrário do quanto a felicidade pode aumentar seu lucro através do aumento de produtividade ou até através do aumento da capacidade de inovação do seu negócio, a infelicidade também tem algumas coisas a nos dizer. Ela não quer dizer exatamente só que as pessoas vão estar ali entregando todo dia e vão embora bem, que é o que acontece com pessoas infelizes. A história da síndrome das 5 da tarde. A caneta cai e bora para casa, né? Chamamos isso de falta de engajamento, inclusive. A infelicidade, ela pode, quando avançada, traduzir inclusive em patologias que aí sim oneram o negócio. Olhando para a infelicidade do ponto de vista da psicologia ou da saúde mental, dentro das empresas nós vimos muitas questões relacionadas ao aumento de estresse, ao aumento de pressão, ao aumento da sensação de incapacidade, isso levando a consequências de resultado muito negativas. Essa é a síndrome de Burnout. Essa síndrome é muito identificada hoje em altos executivos, cargos de liderança e não só. Temos visto isso acontecer também na base das operações. Então, quando a infelicidade se torna recorrente ou pandêmica, isso pode gerar ainda mais custo para o seu negócio, porque essas pessoas afastadas faz com que você tenha que ter outras no lugar, e isso vira uma bola de neve. A empresa começa a deixar de ser atrativa para os novos colaboradores e você onera muito aí a sua operação. Então, a infelicidade pode ter um efeito contrário, que é o dobro do quanto a felicidade pode contribuir. Falar de saúde mental e como ideação suicida dentro da própria empresa, né, isso sempre muito associado ao RH, é um assunto um pouco delicado. Dentro das empresas, a gente costuma tratar as relações de saúde mental de uma maneira um pouco mais superficial ou não tão aprofundada. Então, a minha dica sempre é que os gestores tenham um conhecimento bastante grande em relação à vida e em relação às pessoas que trabalham com eles. Se essa responsabilidade ficar só dentro do RH, a chance de que esse assunto acabe passando em branco é muito alta. Porque o ponto da identificação de assuntos como esse, como ideação suicida, precisa de proximidade. E esse é o papel do líder. O líder precisa ter um bom relacionamento para entender como as coisas vêm acontecendo. E aí sim acessar o RH para pedir ajuda em como tratar ou diminuir casos que vão estar levando à infelicidade ou até mesmo um caso tão grave que é o suicídio. Então aqui eu encerro esse nosso bate-papo do quanto é relevante conversar o tema felicidade e trabalho. As duas coisas têm tudo a ver. Hoje encerramos também a nossa série de vídeos Além do Setembro Amarelo. Agradecemos a sua participação e até mais!